Demonstramos a utilidade dessas medições e como elas relacionam dois eventos. Porém, é importante saber que há dois métodos na indústria para calcular a fase. Um usa o pulso do tacômetro como referência e conta o ângulo conforme o rotor gira, 10, 20, 30 graus e assim por diante, até o pico de vibração. Essa convenção, que mede do pulso de referência ao pico de vibração, é chamada fase verdadeira. Outra mede do pico de vibração ao pulso do tacômetro e é chamada fase reversa. Todos os equipamentos CSI usam a convenção de fase verdadeira. Ao balancear, você precisa saber qual convenção seu sistema usa para posicionar os pesos corretamente. Mas, para a maioria das medições gerais de fase, isso não é necessário. Outros instrumentos para medir fase são luz estroboscópica e sensor de vibração. O sinal do sensor é enviado à luz estroboscópica, fazendo-a piscar na taxa da vibração. Para usar este método, o sinal deve ser dominante na velocidade do eixo ou filtrado para o estroboscópio disparar nessa velocidade. O rotor deve ser marcado com uma referência ou com os ângulos. Com uma marca de referência, o ângulo de fase é lido de marcas fixas de 0 a 360 graus. Se o rotor tem ângulos marcados, use um ponto fixo na máquina como referência. Ao mover o sensor pela máquina, o ângulo de fase é lido do rotor e registrado manualmente. Seja com estroboscópio ou tacômetro e analisador, o rotor deve ser marcado. Na maioria dos exemplos, usaremos o tacômetro fotográfico e um analisador. Medições de fase podem ser uma boa ferramenta de análise. Para obter as melhores informações, a fase deve ser constante. Pode ser necessário ver o espectro para garantir que a largura de banda não inclua outros picos próximos à velocidade de rotação que causem leituras de fase erráticas. Lembre-se de manter o fototacômetro na mesma posição para todas as medições de fase na máquina. A análise de fase pode ser usada para duas condições operacionais específicas. Uma é estática, ou seja, a máquina opera em estado estacionário com pequenas flutuações de velocidade e carga. A outra é transitória, ou seja, a máquina está mudando em velocidade ou carga. A aplicação transitória mais comum é durante uma partida ou desaceleração. Aqui, usaremos medições de fase estática para diagnosticar condições como desbalanceamento, desalinhamento, eixos tortos, rolamentos inclinados, folgas mecânicas, ressonância e formas de deflexão operacional. Há 6 comparações de fase radiais e 6 axiais usadas no diagnóstico de condições de máquinas. As comparações radiais são horizontal-horizontal por componente, vertical-vertical por componente, horizontal-horizontal no acoplamento e vertical-vertical no acoplamento. As comparações axiais são componente a componente no acoplamento, ponta a ponta de cada componente e lado a lado para cada componente. Com tantas variáveis, às vezes é mais fácil entender o movimento da máquina registrando os ângulos de fase num esboço dela. Ao fazer as comparações, desenhe setas para indicar a direção relativa do movimento. Ao diagnosticar um desequilíbrio na máquina, geralmente nos referimos ao desbalanceamento de um componente, seja o motor ou a unidade acionada, como bomba ou ventilador. Como rodas desbalanceadas puxando o eixo, o desequilíbrio no componente puxa o eixo, gerando um solavanco a cada giro. Esse tipo de desbalanceamento gera movimento na mesma direção ao longo do eixo. Assim, leituras de fase verticais de uma ponta à outra do componente estarão em fase. As leituras horizontais e axiais no acoplamento também devem estar em fase. Na prática, ao diagnosticar máquinas, as fases raramente estão exatamente alinhadas, mas dentro de 30 graus. Medições de fase horizontal para vertical no mesmo mancal devem mudar 90 graus, como o sensor.
Essas condições são típicas de um desequilíbrio estático. No desequilíbrio estático, o rotor fica desbalanceado e, em repouso sem atrito, o lado pesado desce. Outro tipo pode estar balanceado em repouso, mas ao girar, mostra desequilíbrio. Isso ocorre porque cada extremidade do rotor está desbalanceada. O desbalanceamento é igual em cada ponta, mas oposto, equilibrando o rotor parado. Ao girar, a força centrífuga faz os pesos desbalanceados puxarem o rotor. Neste caso, eles puxariam em direções exatamente opostas. Este tipo de desequilíbrio é chamado de desequilíbrio de par. No desequilíbrio de par, leituras vertical-vertical ou horizontal-horizontal ficam 180 graus fora de fase. Qualquer mistura de desequilíbrio estático e de par é chamada de desequilíbrio dinâmico. A mudança de fase pode ser qualquer combinação, dependendo da quantidade e local do desequilíbrio. Para desequilíbrios dinâmico, de acoplamento e estático, as leituras axiais devem estar em fase. Em fase é geralmente considerado dentro de 30 graus. Outra consideração nas medições de fase, especialmente axial, é a direção do sensor. A maioria dos sensores usa cristais sensíveis à pressão como sensores internos. Quando o cristal é pressionado por uma vibração, um sinal é enviado ao analisador como onda. Para a maioria dos sensores, a vibração em direção a eles é o lado positivo da onda. O movimento oposto ao sensor é o lado negativo da onda, ou 180 graus de distância. Por isso, há uma diferença de 180 graus quando o sensor é virado de um lado para o outro. É crucial considerar a orientação do sensor, principalmente em medições axiais. Se a orientação diferir, subtraia 180 graus da medição para corrigir. Em outro programa, mencionamos dois tipos de desalinhamento de eixo. Um é o desalinhamento angular e o outro é o desalinhamento paralelo. No angular, o acoplamento prende as pontas, causando impacto radial ao girar. A rotação força os eixos a se afastarem na direção axial. Assim, leituras de fase vertical ou horizontal entre extremidades ficam 180 graus defasadas. No acoplamento, não há mudança de fase horizontal ou vertical. Porém, na direção axial, há uma mudança de 180 graus no acoplamento. Lembre-se de considerar a direção do sensor para essas leituras axiais. Quando há desalinhamento, o acoplamento puxa os eixos em direções opostas radialmente, forçando-os a se alinhar. Isso causa uma mudança de fase de 180 graus no acoplamento nas direções vertical ou horizontal. As leituras axiais no acoplamento estão em fase. Como o acoplamento puxa o eixo, os pés próximos atuam como ponto de articulação. A posição dos pés afeta as leituras nos acoplamentos, podendo estar em fase ou fora de fase. Nas medições, permita 30 graus de diferença ao determinar condições em fase e fora de fase. Eixos tortos e mancais desalinhados podem ter fases similares, dificultando sua diferenciação. Eixos curvos se dividem em duas categorias com características de fase bem distintas. Uma é uma curva no rotor entre os mancais. A outra é uma curva no rotor no acoplamento. Um rotor curvo entre mancais tem desequilíbrio, mas exerce força axial nos mancais.
A curva faz um lado do rotor ficar mais longo, forçando os mancais durante a rotação. Isso faz parecer que as pontas do eixo se movem em direções opostas, não juntas. Os dados de fase para um eixo curvo serão 180 graus na direção axial. Lembre-se de considerar a direção do sensor. O movimento axial de um eixo curvo fornece as informações mais relevantes. Devem ser feitas outras 4 medições axiais. Imagine um relógio na ponta do rolamento ou máquina. Meça as 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Um rolamento inclinado mostra a diferença de 180 graus entre 12 horas e 6 horas. Mudança de fase de 180 graus também ocorre entre 3 horas e 9 horas. Geralmente, essas medições estão dentro de 30 graus. Eixo dobrado no acoplamento move como desalinhamento angular e offset combinados. Dados de fase mudam 180 graus no acoplamento em medições vertical-vertical ou horizontal-horizontal. Medições axiais no acoplamento variam conforme tipo e curvatura do eixo. Rolamento inclinado tem fase similar a eixo curvado entre rolamentos. Conforme o eixo gira, tende a forçar o rolamento travado a corrigir sua posição. Como não pode ser forçado à posição correta, o rolamento pode forçar uma curva no eixo, parecendo um eixo torto. A direção axial gera dados de fase 180 graus fora, de lado a lado ou de cima a baixo do rolamento. A folga mecânica pode mostrar características de fase direcionais e erráticas. A fase direcional está ligada a parafusos, montagens, bases e outras peças não rotativas soltas. Leituras de fase erráticas geralmente estão associadas à folga nos elementos rotativos. Quando uma peça está solta nos pontos de montagem, o pé tende a bater nos parafusos e na base. Meça a fase no parafuso, no pé, na base e até no chão para determinar o movimento. Uma montagem solta gera uma mudança de fase de 180 graus do parafuso ao pé e do pé à base. Se não houver mudança de fase entre componentes, como do piso à placa base, não há problema de folga. Medições de fase erráticas ou instáveis podem indicar folga no elemento rotativo. Em medições normais, se a fase for muito instável, não apenas girando devagar ou dentro de certa faixa, verifique o espectro por picos próximos ao pico principal e se a largura de banda inclui só o pico principal. Verifique também um padrão espectral de folga, ou seja, múltiplos harmônicos do pico de velocidade de rotação. A forma de onda de folga terá padrão não repetitivo devido a impactos aleatórios do rotor chacoalhando. Num balanceamento, as leituras de fase podem ficar erráticas após aplicar um peso de correção. Isso ocorre devido à frouxidão no início do balanceamento, com a força do desequilíbrio puxando o rotor, mantendo-o fixo e mascarando a folga. Quando a força do desequilíbrio é reduzida, o rotor exibe frouxidão como condição dominante, diminuindo a eficácia do balanceamento adicional. Na análise de fase, lembre-se, frouxidão pode mostrar fase de 180 graus entre componentes, ou fase errática indicando folga no elemento rotativo. Em outro programa, Detecção de Ressonância, usamos um diapasão para mostrar que tudo tem ao menos uma frequência ressonante e que a ressonância pode amplificar a frequência forçante em mais de 10 vezes. Outra característica é que a fase muda quando a velocidade da máquina aumenta ou diminui ao passar pela frequência de ressonância.
Esse fenômeno de mudança de fase de 90 graus na ressonância oferece outra forma de detectar um problema de ressonância. Por exemplo, normalmente, quando o sensor vai da posição horizontal à vertical, deve haver uma mudança de fase correspondente de cerca de 90 graus. Porém, se a mudança de fase for 0 ou 180 graus, isso indica uma condição de ressonância direcional. A mudança de 90 graus por ressonância faz com que o que seria uma mudança de 90 graus vire uma de 0 ou 180 graus. Ao longo desses exemplos, temos ignorado a amplitude de vibração. Porém, para saber qual direção tem ressonância, pode ser preciso comparar as amplitudes das duas leituras. Uma boa dica é: se a razão entre as amplitudes radiais for 1:3 ou mais, é sinal de ressonância. Não é raro uma ser 10 vezes ou mais alta que a outra. A medição com maior amplitude de vibração indica onde está a condição ressonante. Quando isso ocorre, verifique a integridade do componente, como soldas trincadas que afetam a ressonância. Já houve casos onde suportes rachados foram soldados e, ao religar, a vibração voltou ao normal. Outra pista de possível ressonância são leituras de fase erráticas. Dependendo da rigidez da máquina, a frequência ressonante pode ter pouco amortecimento. Isso significa que, se a velocidade da máquina excitar uma ressonância, pequenas mudanças afetam muito a fase, tornando-a instável. Se suspeitar dessa condição, faça testes para verificar se é ressonância. Em resumo, a ressonância pode ser detectada pela análise de fase, devido às suas características direcionais ou erráticas. Uma forma de deflexão operacional é uma representação gráfica do movimento e velocidade da máquina em operação. As medições de fase mostram direção e quantidade de movimento, ilustrando como a máquina se move em vários pontos. Muitas medições de fase são necessárias e devem ser inseridas num software para animar os resultados. Faça um esboço em grade da máquina, marcando os pontos específicos para a medição. Registre as leituras de fase para cada um desses pontos. A forma de deflexão operacional pode ser animada e girada para ver o movimento de cada elemento. Isso dá uma ideia da flexão que ocorre na máquina. Medições de fase estática revelam muito sobre a condição da máquina. E quando inseridas num software que anima os dados, é possível ver o movimento real ocorrendo na máquina. Medições de fase estática são outra ferramenta para diagnosticar condições. Lembre-se, medições de fase mostram quantidade e direção como vetores. Use 6 comparações de fase radiais e 6 axiais. Considere sempre a orientação do sensor. Comparações direcionais e fases erráticas indicam falhas específicas. Todas essas medições usam um SHAP, filtrando outras frequências. Porém, um múltiplo da frequência TAC pode ser monitorado ao inserir esse número aqui, ativando um filtro nessa faixa. Esse recurso é valioso para algumas aplicações. Por exemplo, se uma medida horizontal tem um pico 3x alto, mas a vertical é baixa no 3x, monitore a terceira ordem e compare a fase nessa frequência. Deve haver uma diferença de fase de 90 graus entre eles, mas se houver mudança de 0 ou 180 graus entre eles, existe uma condição de ressonância.
Outra vantagem é que os dados são armazenados como espectros e formas de onda, permitindo análises diversas, incluindo fase entre canais, uma das muitas funções multicanais. Um caso envolvendo dados de fase multicanal para resolver vibração numa bomba centrífuga de alta pressão ilustra o valor da análise de fase. O cabeçote da bomba rachou repetidamente, causando parada do processo de fabricação. Uma cinta temporária foi instalada para aliviar a tensão no cabeçote, mas ele rachou novamente. Nenhum outro trabalho foi feito na máquina, e o processo, velocidade e configuração não mudaram. Como rachaduras indicam frequências ressonantes excitadas por outra força, deve ter havido mudanças internas, gerando uma frequência forçante. Agora cabe ao analista determinar a frequência de ressonância e a origem do problema. Dados iniciais foram coletados no corpo da bomba nas direções vertical e horizontal. Amplitudes horizontais na carcaça da bomba ultrapassaram 50 Gs. Amplitudes horizontais no acoplamento do motor, na velocidade do eixo, excederam 1,2 polegadas por segundo. A frequência problemática identificada foi a velocidade de operação do motor, 59,5 Hz. Surgem novas questões. A velocidade de rotação do motor é a causa do problema? Se sim, que mudança na máquina causou isso? Onde estão as frequências ressonantes? Como os dados indicavam a velocidade de rotação como possível causa, decidiu-se coletar dados de impacto. Dados de fase foram fornecidos usando um analisador multicanal. Os dados do teste de impacto vertical não coincidem com a velocidade de rotação do motor dos dados iniciais. Quando os dados de impacto horizontal foram coletados, ficou claro que a velocidade de rotação estava excitando a frequência de ressonância na direção horizontal. Tentando encontrar mudanças na integridade da máquina, os analistas descobriram uma mudança de fase significativa, 143 graus, da posição horizontal para horizontal entre o motor e o acoplamento da caixa de engrenagens na velocidade de rotação. A mudança de fase de 143 graus no acoplamento indicava um desalinhamento ou travamento. Todas as outras medições estavam normais, com amplitudes acima de 1,2 pol S na horizontal e sem indicação de desequilíbrio na comparação vertical-horizontal, o acoplamento foi considerado defeituoso. Na inspeção, o acoplamento, que deveria estar lubrificado, estava seco, causando travamento em posição desalinhada e forçando o movimento extremo na máquina. A substituição do acoplamento reduziu a vibração por um fator de 10. Os dados de fase permitiram identificar a frequência ressonante e a fonte de excitação. Essas medições poderiam ser feitas com um analisador de canal único. Porém, o tempo reduzido de coleta e a referência temporal comum para comparações tornaram o analisador multicanal a ferramenta ideal. Fase e análise de fase são ferramentas poderosas que auxiliam o analista no diagnóstico preciso de máquinas e componentes. Como medições de fase estática indicam o movimento da máquina e frequências específicas, como velocidade operacional, pode-se usá-las para confirmar condições como desbalanceamento estático e dinâmico, desalinhamento angular e paralelo, eixo torto, rolamento preso, folga mecânica, folga em elementos rotativos e ressonância. Os dados de fase podem ser usados em um programa ODS para animar o movimento em velocidades operacionais. Dados de fase transiente fornecem informações sobre frequências de ressonância, exibidos como gráficos de Bode ou Nyquist. A fase multicanal pode mostrar a relação de fase em todas as frequências do espectro. Abordamos muitas áreas, mas destacamos apenas as características e práticas de medição de fase mais comuns. Reconhecemos que designs e aplicações únicas exigem considerações especiais para medições e análises de fase. É da posição horizontal para horizontal, através do motor, até o acoplamento da caixa de engrenagens, girando uma vez. A mudança de fase de 143 graus no acoplamento indicava um acoplamento desalinhado ou travado.
Todas as outras medições estavam normais. Como as amplitudes passaram de 1,2 pol/s na horizontal e a comparação vertical-horizontal não indicou desbalanceamento, o acoplamento foi considerado defeituoso. Na inspeção, viu-se que o acoplamento, que deveria estar lubrificado, estava seco, travando o desalinhado e forçando o movimento extremo na máquina. Trocar o acoplamento reduziu a vibração. Os dados de fase ajudaram a identificar a frequência ressonante e a fonte de excitação. Essas medições poderiam ter sido feitas com um analisador de canal único. No entanto, o tempo reduzido de coleta e a referência temporal única para comparações tornaram o analisador multicanal a ferramenta preferida. Fase e análise de fase são ferramentas poderosas que auxiliam o analista no diagnóstico preciso de máquinas e seus componentes. Como medições de fase estática indicam o movimento da máquina e frequências específicas, como velocidade operacional, pode-se usá-las para confirmar condições como desbalanceamento estático e dinâmico, desalinhamento angular e paralelo, eixo torto, rolamento inclinado, folga mecânica, folga em elementos rotativos e ressonância. Os dados de fase podem ser inseridos em um programa ODS para animar o movimento em velocidades operacionais. Dados de fase transiente fornecem informações sobre frequências de ressonância, exibidos em gráficos de Bode ou Nyquist. A fase multicanal pode fornecer a relação de fase em todas as frequências do espectro. Embora muitas áreas tenham sido abordadas, destacamos apenas as características e práticas de medição de fase mais comuns. Reconhecemos que designs e aplicações únicas exigem considerações especiais para medições e análises de fase.